Olá, eu sou a Shirley e para quem não sabe, eu costumo incentivar o uso de mapas mentais e compartilhar estudos e resumos sobre economia. No canal do YouTube já tem mais de 50, quase 60 na verdade, mapas mentais compartilhados. E esse daqui faz parte, é um vídeo da série de revisões de mapas mentais. Então lá no canal eu fiz, por exemplo, hoje a gente vai falar de John Maynard Keynes. Lá tem um vídeo que fala sobre a vida e contribuições de Keynes. Então, a partir daquele mapa eu criei esse, que vai ser aqui a nossa revisão, e vou explicar um pouco como fiz esse mapa e falando também, revisando esse assunto, para a gente falar um pouquinho aí da vida de Keynes. Então, quem foi? Né? Quais são os ramos do mapa? Né? Quem foi o Keynes? Fala um pouco do seu principal livro, depois sobre o modelo ISLM, aqui, que foi criado a partir do livro de Keynes, e a teoria keynesiana. Quais são as principais características da teoria keynesiana? Keynes, então, ele foi um dos maiores economistas do século XX. Foi considerado o pai da macroeconomia e deixou um legado relacionado ao capitalismo, à reforma do capitalismo. Né? Ele nasceu em 1883 e o seu livro mais famoso, que foi Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, ele foi escrito em 1936. Então aqui eu falo sobre o livro e aqui sobre quem foi Keynes. Nesse livro dele, ele fala exatamente sobre a reforma do capitalismo. Ele traz várias questões relacionadas à reforma do capitalismo, ele contribuiu muito para isso. E também em relação à defesa, ele defende muito no livro do Estado para minimizar as instabilidades do mercado. Então, como se o Estado ele tivesse sim que intervir para que pudesse ter maior estabilidade na economia. Então, esse livro, o Keynes, ele fez graduação em matemática e, bom, ele teve, né, sempre teve envolvido no mundo acadêmico e tal. Então, ele conhecia de matemática, mas ele não usou isso no livro dele, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. E isso trouxe algumas controvérsias. Então, por isso que foi criado o modelo ISLM. Esse modelo ISLM, digamos que é uma formalização matemática do que o Keynes escreveu na teoria geral. E aqui, né, o que é então o ISLM? Ele foi para encontrar um equilíbrio macroeconômico entre os mercados, mercados de bens e serviços e mercados monetário. Esse modelo SLM, eu tenho um vídeo no canal, vamos deixar aqui no YouTube, a gente deixa um card aqui também, mas senão você pode ir lá na playlist Ciências Econômicas e tem um vídeo explicando só sobre o modelo SLM, ficou muito bom esse meu vídeo. Resumidamente, assim, ele foi criado por John Hicks e Alvin Hansen, e eles então criaram isso de forma a encontrar esse equilíbrio macroeconômico entre os mercados de bens e serviços e o mercado monetário. Então aqui foi onde eu falei essas questões aqui do modelo ISLM e os dois economistas que criaram. Então, olha só, e aqui para finalizar a gente vai falar também das principais características da teoria keynesiana. Então, eu falei já sobre quem foi o Keynes, né, John Maynard Keynes, sobre o seu livro mais famoso, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, e do modelo ISLM, que ele foi feito a partir desse livro, sendo uma formalização matemática do que ele escreveu no livro, né, para evitar controvérsias, digamos assim, para esclarecer melhor o que Keynes quis dizer com o livro dele. A teoria keynesiana, então, aqui eu coloquei alguns ramos falando sobre a teoria keynesiana. Quais são as principais características dela? Em relação à intervenção do governo na política fiscal para o controle da inflação, principalmente. Também em ter ações políticas voltadas para a proteção da economia. Ele fala também da garantia do pleno emprego,
que o Estado ele precisa garantir isso para a sociedade. E aí, falando das intervenções econômicas também na iniciativa privada. Então, digamos, alguma coisa que a sociedade precise e a iniciativa privada não está conseguindo fornecer, então o governo teria que intervir e fornecer isso, sabe? Como responsável para essa questão que não está sendo fornecida pela iniciativa privada. E também ele defende benefícios sociais, como salário mínimo, seguro-desemprego, seguro-saúde, a redução dos juros. Então, Keynes ele tinha muito esse olhar assim, sempre voltado para a intervenção do Estado na economia, como sendo responsável e podendo interferir de forma a trazer um maior equilíbrio. Isso é muito da nossa atualidade, assim, ver. Keynes escreveu esse livro em 1936 e a teoria keynesiana, que foi criada a partir dessa época lá, ela foi usada agora, por exemplo, com essa questão do vírus e da pandemia que a gente está passando. E no início, lá em 2020, muitos economistas, muitas pessoas relacionadas a essa área, eles tinham essa visão de que a teoria keynesiana poderia ser utilizada agora. Então foi o que aconteceu. Então o governo interviu, teve várias ações do governo em relação às empresas, em relação ao emprego, os auxílios que tiveram. Então tudo isso foi embasado na teoria keynesiana, Então é muito legal, assim, realmente Keynes ele trouxe ideias assim bem importantes para a economia e é alguém assim dentro da economia, um grande economista que a gente precisa mesmo entender essas ideias, precisa ver. O modelo ISLM até hoje ele é muito, a gente precisa entender bem para entender esse mundo aí da economia. Bem, mas aqui a ideia era passar de forma simples essa visão e que você possa ver aí a partir desse resumo que eu fiz. Então ficou bem explicado, espero. Caso tenha alguma dúvida, por favor, comenta, envia para mim. Se eu não souber responder, eu vou atrás e dou um jeito de descobrir para a gente entender melhor esse assunto aí. Mas por enquanto o que eu queria passar era isso, fazer uma revisão daquele vídeo que eu fiz há um tempo atrás e trazer esse assunto para a gente refrescar a memória aí, para realmente entender bem o assunto e ter, claro, essas questões tão importantes na economia, certo? Então é isso, no mais eu convido você, caso não tenha se inscrito ainda no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, compartilha com alguém que você saiba que goste de assuntos relacionados à economia, que goste ou queira aprender mais sobre mapas mentais. Eu sempre estou passando dicas, dando exemplos, eu dou exemplos tanto em mapas mentais feitos no computador com o Xmind, que é o software que eu uso. Eu tenho também no canal um vídeo explicando como instalar o Xmind, como usar, porque eu tenho hoje 5 playlists no YouTube. As ciências econômicas, que fala sobre essas questões da economia. Tem o flash de economia, que é o que é tal coisa, por exemplo, a última que eu fiz foi o que é depósito compulsório. Então, eu sempre venho trazendo alguns assuntos assim rápidos para explicar ali rapidamente na playlist flash de economia. Tem um de atualidades também e tem esse que é tem flash, ciências econômicas, atualidades e como fazer mapas mentais. Então nesse de como fazer mapas mentais eu explico como instalar o Xmind, como usar e dentre outras coisas explico quais são os benefícios de usar mapas mentais e várias outras coisas ali. Se você ainda não viu, vale a pena. E, finalmente, a playlist Revisando Mapas Mentais, que é esse que eu compartilho aqui no Insta também. E eu espero que você esteja gostando. E acompanhe aí nas redes sociais, no YouTube, que a toda semana eu vou continuar compartilhando, pelo menos até criar 100 mapas mentais, Porque é o que eu me propus aí no início. Eu estou quase chegando no mapa mental número 60 e logo aí tem um cronograma para a gente chegar ao 100º mapa. Então vai acompanhando aí que eu espero que eu vá também incentivando você a usar mapas mentais, ok? É isso aí por enquanto, um abraço e bom uso de mapas para você. Até mais!